nossa vontade de estarmos aqui para mais uma noite de estudos na casa do Dr. Bezerra. Sejam todos bem-vindos, né? Para nós sempre perguntar se tem alguém chegando novo na casa, alguém novo na casa chegando. Então, aqueles que viram tirar alguma dúvida, procure o trabalhador da casa, que nós vamos ter o maior prazer de auxiliar no que for necessário. Bem, hoje nós vamos ter aqui o prazer de escutarmos a Vera Isaura. Ela vai falar um tema livre-arbítrio e providência. Nós vamos fazer a preparação do livro Fonte Viva, pelo Espírito do Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos, capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz de sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso de sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem um testemunho individual do caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao servo de misericórdia é, porém, bastante expressiva. O que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre impedido dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Senhor e, quando por ele interpelado, responde pelo juízo próprio. Lembremos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celestial. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural pensarmos ao auxílio do Mestre em nossas dificuldades e desamores. Entremente, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da identificação e da ascensão, com o vínculo de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então vamos sintonizar nossos pensamentos na mesma direção do nosso Mestre Jesus, da nossa mãe querida, dos mentores da nossa casa, e acima de tudo a Deus, agradecendo primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para mais um momento de estudo do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos ter nossas mentes, nossos corações abertos ao que irá trazer a nossa irmã, façamos os nossos esclarecimentos, temos nossas ideias, e principalmente possamos absorver o que vai ser falado, que pode cabe a cada um de nós receber o melhor que tivermos em nosso coração. Que Deus assim abençoe a Vera Isaura, que ela tenha a palavra consoladora e amiga para todos que aqui chegamos. Que Deus abençoe o seu palavreado, sua fala, e o seu mentor colabore junto com ela no estudo que ela vai expor essa noite. Assim sendo, gratidão por tudo, Senhor, por esse momento. Te pedimos que possa estar conosco, abençoando a nossa noite de estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Toma essa palavra para a nossa amiga Vera Isaura. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus continue nos nossos pensamentos.
pensamentos, sentimentos, né? Nos envolvendo. É isso que a gente vem buscar, essa paz, esse momento que a gente para, nosso corre-corre, para harmonizar e fazer uma ligação melhor, né? Porque a qualquer momento nós podemos ligar com a espiritualidade, mas nem sempre a gente se lembra que nós não estamos sozinhos. Eu agradeço o convite, porque da última vez que eu fui convidada, eu não pude vir, porque minha cachorrinha fugiu. Parece uma bobagem para algumas pessoas, acham, não, mas que besteira com a cachorra. Não, o cachorro hoje em dia é igual filho, né? A gente se apega ao bichinho. Então, ela usou do livre-arbítrio dela para escapulir. É isso que acontece. Nós ficamos doidos para sair, ter liberdade para tudo, né? Só que a gente vai, às vezes extrapola. Vai lá para fora, que foi o caso da minha miúchinha, ela sumiu. Simplesmente na hora de botar o carro, ela viu o portão aberto, saiu, ninguém viu que ela saiu e ficou 5 dias desaparecida. Então, dá uma angústia, né? A gente imagina assim, poxa, é um animalzinho de estimação. Mas quantas pessoas perdem entes queridos, desaparecem, né? Pessoas que têm problemas de saúde, problemas de esquecimento, onde eles estão, quem são, essas coisas todas, crianças. Então, imagina o coração de alguém que um amor partiu, foi embora e você não sabe, nunca soube o que aconteceu. E essa angústia é terrível, é muito ruim. Mas o animal, ele fica doido para correr, né, para a rua. Ele não sabe nem o que tem lá fora, porque as minhas não vão na rua. Nem passeio, que até as pessoas falam, você devia passear, eu tenho medo de vir um outro cachorro, ele morder, essas coisas. Então, eu não saio, como lá é grande, eu acho que tem espaço. Olha um buraco embaixo assim, todo quadradinho para olhar para a rua. Então, tudo tranquilo para ela se distrair. Não é como nós, a gente imagina, eu tenho que ir para a rua, bater perna, cachorro não tem que bater perna. Mas a gente acha, tadinho, tem que passear. E com isso, ela foi embora, né? Achando que lá fora era uma maravilha. Você imagina um animal fora de nós, sem alimento, sem um lugar para dormir, com chuva, com tudo, né? Mato. Ela chegou toda cheia de carrapicho, tadinha. E assim nós somos. Nós achamos que temos toda a liberdade do mundo. Mas a gente precisa ver que a nossa liberdade não é uma liberdade absoluta. A gente tem coisas que a gente pensa que está fazendo, está livre. Eu estou livre para fazer o que eu quiser. Mas, na verdade, nós não temos essa liberdade toda. E precisamos pensar que liberdade é essa que nós queremos. É assim, lá no Livro dos Espíritos tem aquela questão 843, Kardec pergunta, tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? Quer dizer, nós temos livre-arbítrio para fazer o que queremos, para agir da forma que queremos? Nós temos sim, né? Temos. E eles respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de agir. Nós todos temos a liberdade no pensamento, nós pensamos, nós temos uma coisa em nós, que é o pensamento, que ninguém controla o nosso pensamento, apenas nós. Mas o nosso pensamento também tem consequências. Então, tudo que nós fazemos, achando que somos livres, vou pensar tudo, ninguém está sabendo o que eu estou pensando. Aí, Paulo de Tarso fala para a gente que tem uma multidão de testemunhas, ó. Aí fica um monte de gente preocupada, né? Aqui, por exemplo, eu acredito que muitos são todos espíritas. Sim, né? Acredito que sim. Porque às vezes tem simpatizante que assiste palestra até por conta do lado emocional, do lado de mostrar um caminho melhor, de tentar entender um pouco a sua caminhada. Não necessariamente é espírita. Quando a gente faz um atendimento fraterno, a gente não quer converter ninguém. A gente
também sou católica, tem ido à igreja, tem se envolvido nos trabalhos da sua religião, porque isso é diferente de você ir a um lugar, ouvir uma palestra, aqui no nosso caso, somos espíritas, e não fazer mais nada. Virou as costas, é como se fosse outra coisa, e não é, né? Aí as pessoas perguntam, por que Deus não nos fez já tudo certinho? Resolver a nossa vida sem a gente precisar ficar fazendo bobagem. Mas aí que mérito nós teríamos? Nenhum, né? Aí aqui mesmo ele diz, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Aquela máquina que repete, faz tudo de acordo com outras circunstâncias, não com o que você entende. E aqui, esse livro que eu trouxe, que é o Depois da Morte, que inclusive nós estamos estudando lá no COS segundas-feiras à noite, online, Depois da Morte, tem esse capítulo, que eu acho maravilhoso o capítulo, que é exatamente livre-arbítrio e providência, né? Por quê? Porque às vezes a gente acha que nós não conseguimos, por exemplo, tudo de triste que nos acontece, ai que triste, né? Fatalidade. Nós temos várias questões que são coisas que vêm lá de trás, de um passado, por mais que a gente faça, pode ser que não dê certo, mas o nosso pensamento é para que dê certo, porque Deus fez a todos nós com potências, nós temos muitas potências, e essas potências que as pessoas falam, né, que nós temos um raio de Deus em nós, uma faísca, é a centelha de Deus. Então, a centelha é essa. Deus nos fez perfeitos, nós não somos imperfeitos. Nós aqui, às vezes, buscamos caminhos meio fora de ordem. Por exemplo, o caso da cachorrinha. Ela fugiu achando que ela ia ter liberdade. O cachorro já observou, olha o portão, quer logo correr para a rua. Por quê? Ele quer saber o que tem lá, né? Porque ele não vai. E a gente também, a gente quer saber o que tem lá fora e sai por aí. Quantas vezes a gente sai e às vezes volta decepcionado, não era bem aquilo que a gente imaginou, né? E desde pequeno, desde que nós nascemos, que aqui diz assim, ó, na questão, aqui, a questão do livre-arbítrio é exatamente uma coisa que perturba os filósofos, né? As pessoas que estudam perguntam, mas como é que pode a gente ter esse livre-arbítrio e Deus? Onde entra nisso? Ele não faz nada? Cadê a providência divina? Então, nós temos que contrabalançar o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, pensar como é que a gente vai fazer, né? Se estou escolhendo o caminho certo, a forma de agir correta, com o nosso semelhante, a gente vai observando no todo. E o ensino dos Espíritos veio elucidar exatamente esse problema do livre-arbítrio. Por quê? Quando aqui tem muitos jovens aqui, né? De repente nasceram e logo se depararam com um celular. Nós não tínhamos celular, era orelhão, era uma coisa assim que tinha telefone, esperava chegar em casa para ligar, esperava ver onde tinha um orelhão para ligar. E hoje a facilidade é muito grande e as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher. A gente tem medo de sair na rua de noite, a gente tem medo de ser assaltado, só se fala nisso, e com isso a ambiência vai ficando muito pesada, né? Ao passo que se a gente parasse para, em vez de ficar com medo de sair ou com medo de certas coisas, fizesse o que nós temos de melhor, que é a oração, a prece. Nós fizéssemos essa mentalização com algumas pessoas, com alguma situação, né? Até mesmo uma pessoa que está fora dessa realidade que
nós nos encontramos de entendimento, pessoas que parece que não entendem, pensam que a vida é só agora. E a matéria tem destruído muitas pessoas, porque tudo em prol de quê? Do dinheiro. Então essa questão do celular é uma questão que as pessoas saem na rua, eu fico só observando, né? Quando a gente está dirigindo, que olha assim, as pessoas estão celular, não presta atenção absolutamente nada, pode ser a hora que for, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A pessoa está lá no celular em uma rua deserta. Isso é o quê? A gente anda distraído. Nós precisamos ter mais atenção na vida, no outro. Acontece uma coisa do seu lado, uma pessoa cai, você é capaz de cair por cima dela, porque está tão distraído naquele celular, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. A nossa vida agora é dentro daquele aparelhinho, mas é para nos auxiliar, nos ajudar na caminhada, facilitar um pouco mais. Mas isso é um abuso do livre-arbítrio. Nós temos direito a fazer tudo. Mas aí quando acontece alguma coisa, a gente pede ajuda dele. Ah, meu Deus, me ajude, porque está acontecendo isso, muito triste para mim. Mas aí a gente vai ver em que distração, né? Qual foi o momento que eu me distraí? Qual foi o momento que eu não observei? Somos espíritas, estamos sempre estudando aqui, principalmente às quarta-feiras, tem muita gente muito estudiosa aqui. E o que nós estamos assimilando disso tudo? Né? Onde nós estamos levando a nossa palavra? Vocês já observaram que nós somos uma minoria? Tem eu estava dizendo para ele, várias igrejas estão cheias. Por que será? As casas espíritas não tanto. Por quê? Porque ser espírita é do trabalho. Tem pessoas que dizem assim, espíritas, né? Que dizem assim, nós somos privilegiados, que nós temos a informação que outros não têm. Nós não somos privilegiados. Nós temos maior responsabilidade. Que já que nós sabemos de muita coisa e criamos problemas ainda que não deveríamos criar, questões de não se dar com outras pessoas, de entrar numa discussão para falar mal de outras pessoas. Eu acho que se a gente observar melhor as redes sociais, nós vamos colocar coisas positivas lá. Por que eu vou botar uma coisa terrível, denegrir a imagem de alguém, falar o mal de alguém? Por quê? Se eu posso botar uma coisa boa que tenha acontecido em algum lugar, né? Um trabalho bom de entrega de quentinha. Por falar nisso, quem colheu minha cachorra na rua foi um morador de rua, porque eles sabem o que é ficar sozinho e perdido. Então ele andava com um monte de cachorro perdido, tudo amarrado. Eu não sei o que aconteceu, ela deve ter fugido, ou ele soltou, não sei, a providência divina pode, né? Com certeza tem uma mãozinha, porque era tanta gente orando, pedindo que ela aparecesse, a Francisco de Assis e tal, a falange de Francisco. Então, mas quem ajudou no início foi um morador de rua, pessoa. São pessoas que estão ali, eles sabem o que o animalzinho está sentindo, porque ele também sente aquela solidão. Então, é isso, a gente precisa passar, às vezes, por certas dores para entender a dor do outro. E não achar que é bobagem, que tudo é bobagem, né? Porque quando nós começamos, Leonelli nos fala que nas camadas inferiores da criação a alma ainda não se conhece. Quer dizer, lá no início, quando nós começamos, né, nós éramos movidos pelo instinto. Mas a gente vem trabalhando essa nossa humanidade. Todos nós já nos sensibilizamos com alguma coisa, não é? Então a gente está trabalhando isso. Mas você vê muitos espíritos que estão por aí ainda perdidos, agindo por instinto, matando, por
cabeças. Crueldade. Existe ainda muita crueldade. Mas por quê? Nós temos tantas religiões. Não era para a gente ter uma vida mais tranquila, mais fraterna? Porque a gente só vê religião. Toda hora tem uma igreja, tem um centro espírita. Sempre tem alguma coisa falando de Deus, de Jesus. Mas cadê a nossa atitude? Cadê os nossos pensamentos? Nós colocamos em prática isso tudo que nós aprendemos na doutrina? É fácil? Claro que não, né? Não é fácil. É uma coisa assim, devagar, que vai dar trabalho. Porque aí vai mexer com os nossos sentimentos. Né? Uma pessoa, por exemplo, Jesus falou, perdoa. Mas uma pessoa que nos ofende, a gente fica guardando aquela mágoa, né? E só faz mal para nós mesmos. Então, a alma desperta para a liberdade moral quando começa a trabalhar a si mesmo. É tão fácil ver o defeito do outro, observar o que o outro faz e apontar, né? Porque fez isso, fez aquilo. Mas aqui, nós somos espíritas, então nós sabemos que todos nós somos espíritos em evolução. Cada um está num patamar evolutivo. Olhar para o outro como um espírito faz com que a gente entenda. Nossa, aquele irmão ainda não alcançou esse estágio. Eu já passei um pouco, mas eu ainda tenho muito que caminhar. Nós temos muito que corrigir nós, não é? Às vezes a gente pode não falar, mas pensa. A gente pode não dizer nada para o outro. Tem pessoas que falam assim, fulano não fala nada, né? Tão boazinha. Pode ser boazinha de não falar, mas o pensamento não adianta. E o pensamento, ele é criador, né? Ele cria, então a gente tem que ter cuidado de frear nossos pensamentos. Eu estou com um sobrinho, um afilhado muito querido, que está internado, né? E está sendo investigado por várias situações. Tem 37 anos, um rapaz novo, forte, bonito. E ele falou ontem para mim, madrinha, eu estou muito triste. Aí eu falei para ele, não fique triste, meu amor, nós estamos todos torcendo por você. E a tristeza, ela vai nos destruindo. Ela vai acabando com o nosso organismo, né? Ela não ajuda. Cada vez que a gente fica triste, a gente mexe com tudo. Assim como quando a gente fica alegre também, né? Quando a gente fica alegre, apaixonado, essas coisas assim mais para cima, a gente se sente bem, sente vontade de correr, de brincar, tem energia. Quando a gente fica triste, a gente fica apático, parado. E cada vez que isso acontece, não melhora a situação, né? Às vezes a gente quer dar uma força para o outro, mas o outro ainda não percebeu determinadas coisas. Assim como nós também não percebemos tudo, né? Aos poucos a gente vai percebendo. Então esse discernimento e a nossa consciência desenvolve-se cada vez mais à proporção que percorre essa imensa jornada, que é a vida. E cada vez que a gente renasce, a gente vai consertando pequenas coisinhas que acontecem conosco. Por exemplo, às vezes a gente não sabe trabalhar bem o ciúme, né? Às vezes, vira e mexe, a gente tem um ciúme do outro, mas não entende que aquilo é ciúme. Ah, não, é porque ele fez isso, fez aquilo, não é ciúme isso. A gente precisa entender por que eu me sinto de determinada forma com alguma pessoa. É ciúme? É raiva? É o quê? O que eu sinto? O que me faz sentir assim? Analisar os nossos sentimentos. Isso é um trabalho que a gente vai fazendo devagar. Então, cada vez que a gente tem decepções, né, na vida, a gente devia dizer assim, graças a Deus aconteceu isso. Hoje, por exemplo, a chuva. Tem pessoas que reclamam da chuva. As plantinhas estão lá, tudo balançando com a água caindo nelas. Então, elas são felizes com a chuva. A chuva é boa para o solo, para renovar essa atmosfera,
o hábito de agradecer, né? Então, a questão do livre-arbítrio, eu estava vendo sobre a providência, que sempre me deixou assim, né? E aqui ele faz uma explicação, Leon Denis, interessante sobre o que é a providência divina. Porque às vezes as pessoas pensam que é algo assim, bem abstrato, uma coisa assim que você não consegue nem entender bem o que é a providência divina. Mas ele explica que é o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível. Então, são essas vezes que a gente eleva o pensamento, pensa no nosso protetor. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Então, vamos elevar nosso pensamento, mostrar ao outro também, orar pelo outro, dizer que ele não está sozinho, nunca está sozinho, fortalecer o outro. Que coisa melhor quando a gente passa para o outro um sentimento bom, um sentimento fraterno, a gente dá uma palavra, uma coisa boa. A pior coisa é quando a gente está triste, que vai conversar com um amigo e o amigo fala assim: ah, você tem razão, aí chora junto com você. Isso não é legal, porque isso não deixa a gente melhor. Muito pelo contrário, a gente sai dali achando que está certo em ser infeliz. Eu sou a pior pessoa. Lembra uma novela que tinha, que era até Elizabeth Salvala, que falava: como eu sou. E é assim, a gente convence a nós mesmos que nós somos sofredores. Ao passo que quando a gente encontra um amigo e fala assim: minha amiga, sai dessa. Poxa, vai ler um livro bom, faz uma oração, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Não tenho ânimo. Não, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa. Às vezes, faz uma pequena crítica à nossa pasmaceira de ficar em casa, né, só chorando, e a gente acha que ele não é nosso amigo, tá vendo? Não me entende. Porque a gente quer ouvir aquele que passa a mãozinha na cabeça e que o cara fica eternamente ali, deitado, imenso, esplêndido. E não é assim. Nós precisamos de alguém que nos impulsione, né? Então, o que é uma palestra espírita? Às vezes dá uma preguiça, né? A gente pensa assim: poxa, hoje tem reunião espírita lá, acho que não vou hoje não. Eu vou me arrumar e vou. A gente se arruma, vem, nossa, sai renovada. Depois do passe, então, é uma alegria, o coração sai cheio de vontade de mudar. Porque todo momento é o primeiro momento para a gente mudar. Esquece o passado, as coisas que nós ficamos paradas lá atrás, né? Não fiz, tá bom, passou, mas agora eu quero fazer. Ainda tem aqueles que nos desestimulam, que falam assim: eu te conheço, nunca foi Boa Vista, né? Quero ver agora com essa história de que é espírita. E a gente vai observando que a gente não depende de ninguém, da fala de ninguém. Nós temos essas potências, as potências estão lá dentro de nós, né? A alma é criada para a felicidade, mas para poder apreciar essa felicidade, para conhecer o justo valor, devemos conquistar nós mesmos. Para isso, nós precisamos desenvolver as nossas potências, que são essas potências que Deus colocou em nós como sementinhas. Mas eu vou precisar. Não é? Porque o que acontece? Muitos de nós já sabemos que nós temos essas potências. Então nós estamos trabalhando as potências. Nós temos um pensamento que é importantíssimo para muitas pessoas. Quando eu era adolescente, eu escutava muito falar em pensamento positivo. Já é um passo, né? Mas a importância do pensamento, porque o pensamento nada mais é do que a nossa comunicação universal. Quando a gente perder esse corpinho aqui, quem é que vai se comunicar? Nós vamos nos comunicar através do pensamento. Não é assim que vem nas mesas mediúnicas? E engraçado que nós trabalhamos
Quer dizer, eu não trabalho em mesa mediúnica, mas eu vejo companheiros, né, lá, esclarecedores, que estão lá falando com aquele espírito desencarnado, dizendo para ele perdoar, para ele ser uma pessoa do bem. E lá fora, na rua, vira as costas e não quer saber de perdoar o próprio irmão que mora na sua casa, não quer saber de perdoar um pai ou uma mãe que errou no passado, fica guardando aquela mágoa. Eu encontrei outro dia uma amiga que quando ela era mais jovem, né, o marido foi embora, trocou por uma, ela tinha 40, trocou por uma de 20. E ela ficou arrasada, né? Ela falou, nossa, eu me dediquei a esse homem, nós tivemos nossos filhos e agora ele foi embora. Né? Hoje ele tem 70 anos, está doente. Aquela mocinha lá foi embora. Não vai querer ficar com aquele velhinho lá. Não vai querer cuidar dele, vai? Não. Aí, com quem ela quer estar? Com a ex-esposa. Ela aceitou que ele ficasse com ela no mesmo lugar, na mesma casa, para que ela pudesse cuidar dele. Olha que coisa, não é? Isso é uma virtude que poucas pessoas têm. E tem pessoas ainda que criticam, que dizem, mas é muito boba. Como é que pode? Ela trocou ela por uma de 20 e ela agora está cuidando dele no final da vida, ele todo cacarecado lá. Aí tem pessoas que ainda pensam assim. Aquele coração bondoso a gente não entende como quem perdoa ofensas terríveis que a gente jamais perdoaria. Eu não estou nesse patamar. Não estamos ainda, mas nós vamos estar. Já tem pequenas coisas que nós fazemos, graças a Deus, a gente faz e passa, né? Não fica cobrando lá que fez. Que é outra questão também que a gente precisa trabalhar. Então, essas potências que nós temos no nosso íntimo estão lá, adormecidas algumas. Outras nós já descobrimos e vamos trabalhando. A melhor delas, que é aquela que vai fazer mover tudo ao nosso redor, é a vontade. Você vê que às vezes a gente quer emagrecer, né? Agora já está sendo safado, eu mesmo me preocupava mais. Depois da idade, a gente começa a pensar assim, tá bom assim, tá bom. Né? Aí a gente começa a controlar até por conta do açúcar, do colesterol, já é outra coisa. Mas antes é a vaidade, a gente quer estar enxutinho e tal. Aí depois, o meu neto às vezes fala, mãe, vó, para de pintar o cabelo. Eu falei, Deus me livre, ficar um cara de velho. Você é velho, vó. Eu falei, eu não, uma outra voz é velha. Por quê? Porque a gente se cuida, né? Por que não? Cobrir um cabelinho branco, os homens ficam charmosos, lindos, mas as mulheres, às vezes a pele é boa, não fica linda de cabelo branco. Eu tenho amigas que deixaram o cabelo todo branco e ficaram lindas, né? Cada um sabe de si, o que gosta, né? O que fica melhor para si. Agora, nós, onde eu estava, mas então, esse trabalho da potência, a vontade determinada, e não aquela vontade de eu queria tanto, mas eu não quero muito. Porque se eu quisesse muito, eu faria. Eu tenho uma amiga que vem até aqui, né? A Denise já fez matemática. Eu falei, Deus me livre, ela fez matemática. Depois resolveu fazer psicologia. Ela é determinada, ela até me chamou. Falou assim, vamos fazer psicologia? Aí eu falei, vamos. Depois eu falei, não quero. Cada um tem que trabalhar essa vontade. Porque nós nunca estamos com muita idade para deixar de começar alguma coisa nova, não é? Às vezes a gente pensa assim, igual alguém que eu conheço, eu falo assim, vai fazer um curso de alguma coisa. Não, na cidade eu me livro, não quero saber mais de nada. Nós somos espíritas, nós sabemos que a vida continua. E tudo que a
guardar na nossa memória, vai ser bom para nós lá na frente. Muitas coisas nós deixamos de aprender lá atrás ou exercitar que hoje estão aí para a gente começar tudo de novo, tentando aprender, entender melhor, praticar, que é uma coisa complicada, mas que a gente vai conseguir. Então, a liberdade que nós temos dentro de um círculo limitado, porque não é uma coisa assim muito, que a gente possa fazer tudo que a gente quer. Mas a gente precisa pensar, a liberdade que eu tenho incomoda alguém? Prejudica o outro? Porque às vezes, muitas das vezes, a pessoa quer ter a liberdade, fazer o que bem entende e prejudica outros. Às vezes um grupo grande, né? Diminui a vida de alguém, a facilidade a dignidade, tira a dignidade de alguém. Por quê? Porque eu posso tudo, então eu vou fazer e o outro que se vire. Mas não é bem assim, né, que acontece. Então, quando nós buscamos essa liberdade, uma liberdade com respeito, com amor, porque a doutrina, ela vem nos mostrar exatamente que tudo que a gente pede a Deus ou a espiritualidade, nós precisamos estar imbuídos de sentimentos bons. A energia é boa. Às vezes eu vejo pessoas que não têm nada, não têm dinheiro, não têm nada, mas o pouco que tem, abre a mão e doa. Outro dia eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, que o Instagram é cheio de coisa boa, assim, de vídeo, né? O rapaz vinha comendo uma coxinha na rua e de repente um outro fala assim, poxa, você teria alguma coisa para eu comer? Me dá um dinheiro para eu comprar, que eu estou com fome, aí tudo filmando, né? Aí o rapaz falou assim, mas eu só tenho essa coxinha aqui. Eu também estou sem dinheiro, eu vendo brigadeiro lá não sei aonde, e eu só deu para isso, eu ainda tenho que pagar meu aluguel, não sei nem como é que vai ser, eu ainda preciso trabalhar mais, vender mais brigadeiro. Mas eu vou dividir. Aí pegou a coxinha, cortou ao meio e deu a ele. Aí ele falou assim, não, pode ficar aí, não, pode comer, pode comer. E ficou aquela, não pode ficar com ela, não sei o quê. Aí ele simplesmente pegou o dinheiro e deu a ele, parece que R$500. Ele estava fazendo um teste para ver, né? Às vezes, da onde menos tem, é que a pessoa doa pouco que tem. E o outro, às vezes, tem muito e ainda diz assim, para eu chegar aqui eu trabalhei, eu suei, agora ele não quer nada, então não vou dar nada para ele. Mas nós pensamos diferente. Nós temos que parar de achar que, por exemplo, um morador de rua, aquela pessoa que está vivendo lá embaixo da marquise, ela não quer trabalhar. Alguns já não têm mais nem discernimento. É falta de tanto alimento, de tanta proteína, de tanto tudo, que a pessoa não raciocina mais, o organismo já está viciado naquilo. Então não adianta, mas você vai deixar ele morrer de fome? Não tenho coragem, né? Às vezes a pessoa diz assim, essa pessoa que você está levando a quentinha aí, é que vai te assaltar lá na frente. Eu falei, será? Nós precisamos ter uma energia boa, porque energia boa afasta. Vocês lembram da Dorothy, aquela irmã de caridade que foi assassinada com uma Bíblia embaixo do braço? As pessoas falam, né? Mas ela estava com a Bíblia e era uma pessoa boa, do bem, que defendia tudo. Mas eu te garanto que ela não foi fora daquela hora. E outra coisa, para servir de quê? De exemplo. Serve de exemplo uma mulher que lutava pelos mais necessitados, pelos ambientes, pelos locais, né? Pelas terras, e não tinha medo. Andava ali sozinha, com aquela... e aconteceu. Mas será que ela tinha que passar por quem sabe? Nós não sabemos de nada. E outra coisa, o que vai acontecer com a gente? Todos nós.
vamos passar dessa para outra. Sinto dizer, mas é verdade. Porque as pessoas falam assim, se eu morrer, se? Como assim, se eu morrer? Todos nós vamos, nós não queremos perder um filho, né? Uma dor terrível, um amor qualquer, uma pessoa que você tenha, mas e o outro também perde. Todos nós temos alguém que partiu, né? E a doutrina vem com esse consolo, nos esclarecer que um dia nós vamos nos encontrar, que existe um local que a gente possa ficar lá, né? E encontrar com alguém. Nós não vamos ficar no céu ou no inferno. Nós vamos para onde nós estamos construindo hoje. O que nós estamos fazendo hoje? Porque nós, por mais que a gente faça o bem, leve uma quentinha na rua, faça algum trabalho desses, nós estamos sendo observados pela espiritualidade amiga. Eles sabem exatamente o que nós estamos fazendo e a intenção, né, que nós estamos fazendo. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar isso, trabalhar esses nossos sentimentos, nos envolver mais com o outro, não sair desse nosso círculo fechado. Eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, acabou ali, dei comidinha para ele, o resto pode estar morrendo de fome, não é comigo, Deus. Mas é assim, porque a violência, ela pega todos nós. Na hora que aquele irmão sente ódio, raiva, de não ter um tênis, não ter o que comer, você imagina, eu fico 15 minutos passados assim no meu almoço, deitada, não sei trabalhar isso, fico, sabe? Imagina uma pessoa que leva 2 dias, não comeu nada, comeu às vezes um pão que alguém deu. Então, essas pequenas coisas que a gente acha que todo mundo pensa igual a nós. Mas eu trabalho, por que ele não trabalha? Não sei por que ele não trabalha. E outra coisa, a gente precisa levar isso tudo, que a doutrina espírita nos esclareceu, está nos educando para aqueles que estão chegando agora. Se nós não conseguimos passar nada para os nossos filhos que hoje já são adultos, que a gente possa passar alguma coisa para os nossos netos. Não é? Passar alguma coisa de boa. Por quê? Porque a questão de por que estamos aqui, né, de onde nós viemos, ninguém questiona. Ninguém quer saber. Eu quero saber lá, eu não quero falar de morte, não, mas nem você. Eu não falo de morte, eu falo de vida. É diferente. Porque a morte é a coisa mais certa. Eu, quando trabalhava em banco, eu dobrava meu salário vendendo seguro de vida. Eu não era espírita. Por quê? Porque eu me pegava na tal morte. Eu pensava, todo mundo vai morrer, né? A única coisa certa que nós temos nesse mundo é a morte. Então, se eu tenho alguém para deixar um seguro, então, dessa forma, acabou que Deus falou assim, vou botar o espiritismo dela para nossa endireitar. Entendeu essa questão? E graças a Deus, né, nunca falei mentira para eles. Realmente a morte existe, que é a única coisa que serve na vida. Mas é um consolo saber que a vida continua. A vida continua. E isso que nós estamos adquirindo de conhecimentos, de trabalho, pode ser trabalhoso assim, mexer com o nosso sentimento do orgulho, né? Às vezes a gente pensa que não é orgulhoso, mas quando alguém no trânsito, por exemplo, mulher tem muito disso, né? O homem vem dirigindo, aí quando ele vê que a mulher passou, ele vê que é uma mulher, ele acelera. É tipo assim, vou acelerar. O homem não gosta de ser passado por mulher, não. Eu já observei, eu observo muitas. E quando a gente faz isso, tem pessoas que usam o carro como uma arma mesmo, contra o outro. Então nós vamos trabalhando esses sentimentos de orgulho. Se ele quer me passar, vai embora. Né? A gente não sabe a necessidade do outro, a gente fica com raiva mesmo. Uma vez eu ia dar um estudo e vim atrasada, né, correndo, aí de repente uma moça pediu passagem, fez assim,
coisinhas que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, um trabalho constante, o tempo todo. A gente precisa observar as nossas atitudes. Por que eu faço determinadas coisas? Por que me altero para falar com alguém, né? Às vezes, ontem, por exemplo, eu caí, idoso não pode cair, eu tenho medo de cair e quebrar alguma coisa. Mas olha, eu estava trabalhando e a loja lá é cheia de fio, essas coisas, não vi o fio. Caí, estou até inchada aqui, assim, caí, achei que tinha quebrado o nariz, porque a dor foi tão grande, eu caí, falei, eu quebro os dentes, né? A gente pensa em tudo na hora que está caindo, é um acidente. Mas os cuidados que nós devemos ter depois de certa idade são reais mesmo. Porque antigamente eu subia em árvores, pulava muro. Hoje eu não faço mais isso, não aguento. Tudo que a gente faz num degrau mais alto, a gente já tem dói o joelho. Isso faz parte do nosso corpo físico. Mas o espírito que está aqui, o espírito, nossa, eu tenho uma visão muito grande, uma energia, uma vontade de fazer coisas, de agir. É essa vontade, a gente não pode deixar o medo dominar. A atenção é uma coisa, né? Nós temos que ter, todos nós temos que ter atenção. Saímos na rua, precisamos observar tudo. Para isso, sem celular na mão, observar, porque às vezes a pessoa não vê o outro vindo na sua direção. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que cuidar da saúde, com certeza do corpo físico, porque o corpo é que leva esse espírito que está aqui. Mas eu quero que esse espírito leve daqui muito aprendizado, muita coisa que eu refleti e coloquei em prática. É complicado? Às vezes é complicado. Porque a gente sempre acha que o outro é complicado, que o outro é difícil. Ah, mas eu tenho um filho que é difícil, né? Eu tenho um marido muito complicado, mas eu também sou muito complicado. Às vezes, hoje, um rapaz falou para minha filha assim, nem vou falar da minha mãe, porque eu falei, vai chegar o Dia das Mães, que bom, né? A mãe é aquela que mais ama o seu filho, a pessoa que mais nos ama é a nossa mãe. Aí ele ficou calado, ele falou, nem vou falar nada, porque minha mãe é muito estranha. Ele falou. Aí minha filha virou a minha também. Cada um de nós acha sempre que o outro é que é o estranho, né? Mas nós temos que observar. Por que será que ela falou isso, né? Por que será? O que eu estou fazendo? De que forma eu estou agindo, de repente, com os meus filhos, que deixa essa impressão? E isso é o autoconhecimento. A gente observar e não ficar se justificando. Às vezes a gente é um pouco agressivo para falar, né? Depende muito da educação que nós tivemos. Mas, geralmente a gente culpa porque meu pai e minha mãe me deram essa educação. Ou não me deram a educação, né? Mas o mundo, ele educa a gente, ele ensina. A gente vai fazendo as nossas escolhas. Nós temos essa liberdade de escolher. Vamos por onde? Nós temos as nossas afinidades, né? Se eu gosto de conversar com alguém parecido, pensa como eu vou buscar aquela pessoa. A mesma coisa quando a pessoa também tem umas manias ruins que eu não quero mudar. Então eu vou colar com aquela. Não é assim que a gente faz? Mas a doutrina ela é esclarecedora, ela sempre nos mostra de que forma nós devemos agir. E não é obrigado a agir assim. Nenhum espírito é obrigado a nada. A botar branco, botar preto, botar verde, qualquer cor. Nós não somos obrigados a nada. Tomar cerveja, como as pessoas falam, eu não bebo, não. No calor, às vezes, uma cerveja gelada. Agora, tudo que é excesso faz mal. Nós sabemos disso. Até o nosso sentimento exagerado em relação a alguém causa uma coisa muito pior. O amor, quando a gente perguntar, e o amor? Eu falei, o amor em excesso? Depende. Porque
Porque uma mãe também que acha que ama demais um filho, ele é do mundo. Deus nos deu para que a gente educasse, criasse e orientasse. Mas não é nosso. Eles vão crescer, eles vão fazer a vida deles. Nós somos individualidade, precisamos entender isso. Amar aquele genro, aquele que ela escolheu, a filha escolheu. Amar aquela nora que ela escolheu, que o filho escolheu. Não são os amores deles? Por que não? A gente se esforçar para gostar daquela pessoa. E provavelmente, sabe aquele amar os nossos inimigos? Não é a mesma coisa de amar um amigo, mas não é desejar mal jamais a ele, né? Então, voltando aqui, nós sabemos que eu já perdi a folha. Então, o livre-arbítrio, a gente vai continuar, né, fazendo as nossas escolhas dentro do caminho reto. Que cada um de nós possa pensar sempre, isso que eu estou fazendo, eu estou invadindo o espaço do outro, que o outro independe de quem seja. Dentro da nossa casa começa o nosso ciclo de aprendizado, que às vezes a gente não tem consciência com aquele que está do nosso lado, mas vai para a casa espírita ouvir o problema do outro lado, porque é muito fácil, eu não vou ficar com ele lá, não vou levar ele para casa, é muito fácil você conversar, dar, né, com conselhos, dizer, né, para estudar o livro dos espíritos, procurar se esclarecer e tal. Mas e lá em casa? Com aquela pessoa que mora lá que é complicada, que é parecido comigo, né? Porque na verdade todos nós somos complicados. Às vezes a gente precisa aprender a calar e fazer orações, envolver as pessoas com boas vibrações, principalmente aqueles que estão com a cabecinha vazia, que é o que mais nós vemos por aí. Pessoas envolvidas com drogas, com roubos, com coisas tristes. Por quê? Não tiveram uma orientação. Enquanto você veja o teu filho e fala para ele o que ele deve fazer, respeitar os mais velhos e tal, aquele lá, às vezes, não teve nenhuma mãe para orientar. Às vezes foi criado por uma babá, por qualquer pessoa. Foi deixado em casa sozinho com uma mamadeira, 3 mamadeiras prontas, que eu conheço uma pessoa. Deixava 3 mamadeiras e ia trabalhar. Falei, mas como? E ele não se engasgar? Não, já estava grande, já tinha 1 ano, já dava para ficar. Então, cada um tem que cuidar daquele pequenininho, que é uma plantinha, para ir orientando aos poucos, falando que nós viemos aqui por algum motivo. E precisamos trabalhar os nossos sentimentos, respeitar o próximo, porque quando a gente fala para os nossos filhos, que dá o exemplo, principalmente, né, e diz para eles que eles precisam ir ver um velhinho, né, respeita o velhinho, ajuda ele, aquela pessoa idosa, dá a mãozinha, olha, vovô, vovó, cria um carinho. Desde pequeno, você acha que quando crescer vai estar 3 vezes melhor do que nós, né? Porque já vai estar acostumado a isso. Nós vemos muitos jovens agora sim. São espíritos que estão chegando já com uma bagagem de compaixão, de misericórdia, inteligentes. Nós vemos muito isso, né? Às vezes o neto que fala uma coisa, né? Como a minha uma vez falou que não comia carne com 3 anos. Porque o bichinho morreu, alguém matou ele, ela não queria comer. Não, ela matou às 3 anos. Então, gente, isso aí, às vezes eu repito um pouquinho, mas um dia eu vou continuar, vou empreender o caminho reto, e vou trazer para vocês um pouco mais dos meus estudos. Que é isso, né? Eu fico tentando, me esforçando, né, trabalhando a minha vontade de ser melhor a cada dia. É claro que de vez em quando a gente dá umas escorregadinhas,
mas o importante é a intenção de ser melhor. A gente vai ser sempre melhor, né? Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Um bom dia das mães para vocês. Tá, que abraço e beijo quem tiver suas mães, porque elas fazem tanta falta quando elas vão embora. Tá bom? Muita paz a todos. Nós estamos Antero para a palestra dessa noite, verdadeiro Soriano, posso estar hoje eu essa oportunidade. Agora então entrando assim, no momento do passe, pedindo a todos que fiquem em silêncio, concentração, que cada um possa receber o melhor nesse momento. Pedimos aos passistas para se posicionar, por favor. Pensando em Jesus, graças a Deus. Então vamos agora nos irmãos, pela nossa prece final, vamos sintonizar os nossos pensamentos, também em direção do nosso Pai de amor e misericórdia a cada um de nós, agradecendo assim pelo esclarecimento, pelo estudo dessa noite, possamos absorver para compreensão, para entendimento, abrindo nossas mentes, nossos corações, para que possamos principalmente utilizar o que viemos buscar nesse entendimento
em prol daqueles que convivem conosco diariamente, nos nossos lares, que convivem conosco na rua, no movimento, por onde esteja, que possamos ser o exemplo da tua paz, da tua harmonia, por onde estivermos passando. Lembramos também, peço aqueles que colocaram os nomes dos seus queridos na nossa caixinha de socorro, nossos irmãos encarnados que lá estão, possam também receber o melhor que cada um possa ter. Assim, bem querido, muito agradecido por tudo que temos recebido, por mais essa noite, e despedindo da tua santa e abençoada paz, fazendo o nosso último pedido, que possa abençoar a cada um de nós no presente, encarnados e encarnados, e aqueles que não irão retornar aos seus lares, possam chegar na tua paz, chegar bem aos nossos lares. Temos uma boa noite, que possa estar conosco, abençoando cada momento de nossa vida. Graças a Deus. Então,